Olá, muito bem-vindos à última edição que destaca algumas reportagens de Veja que está chegando às bancas ou à sua casa se você já for assinante. Para conversar comigo, hoje eu tenho aqui um convidado especial, Policarpo Júnior, redator-chefe de Veja e chefe da sucursal de Brasília. Tudo bem, Júnior? Bom dia, Grebe. Bom dia. Júnior, a capa desta semana, nós vamos exibir agora, fala do chefe e da madame. Bom, é um avanço considerável nessa investigação que explora os vínculos de Lula e Dona Marisa com dois imóveis, o triplex do Guarujá e o sítio em Atibaia. O que foi que vocês descobriram dessa vez, Júnior? O mais importante, Grebe, dessa reportagem é que ela demonstra de uma maneira cabal que o triplex do Guarujá e o sítio em Atibaia, de fato, se não pertenciam no papel, eram formalmente ligados, eram utilizados pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula e pela ex-primeira-dama Marisa. A sucursal de Brasília teve acesso a mensagens do empreiteiro Léo Pinheiro, presidente da OAS, uma das empreiteiras envolvidas aí no Petrolão. Mensagens essas que não deixam nenhuma dúvida. O empreiteiro dando ordem a seus subordinados para agilizar a instalação de cozinhas, para cuidar da reforma, cuidando dos detalhes do triplex e também do sítio em Atibaia, para o chefe, assim que ele trata o ex-presidente Lula, como o chefe, e para madame, como ele chama a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Há uma mensagem, uma troca de mensagens, inclusive, que fala do preço bastante salgado da cozinha que seria instalada em, não sei se no sítio ou no apartamento do Guarujá, não é isso, Júnior? Eles estão tratando da instalação da cozinha, tanto no sítio quanto no apartamento do Guarujá. E o primeiro preço ali, segundo as mensagens, gira em torno de R$140 mil, mais ou menos, mas a gente já sabe hoje que esse valor é muito maior. As cozinhas, depois dos ajustes feitos pela ex-primeira-dama, elas custaram quase R$500 mil. Olha ali, a gente tem a troca de parte da troca de mensagens. O personagem que aparece nos balõezinhos verdes é o Paulo Gordilho. Ele era um diretor da OAS, é isso? Um dos diretores da OAS, subordinado ao Léo Pinheiro. Que aparece nos balõezinhos brancos. Ex-presidente da OAS e preso na Operação Lava Jato. Muito bem. Então, o importante é que, assim, essas mensagens estabelecem, para além de qualquer dúvida, o fato de que um empreiteiro da Lava Jato cuidou das reformas e pagou pelas reformas. É isso, né, Júnior? E vale lembrar, Grebe, que um ano atrás, Veja publicou que este empreiteiro, Léo Pinheiro, começou estabeleceu uma série de contatos com o Ministério Público, tentando um acordo de delação premiada. E o que é que ele prometia contar na ocasião? Ele prometia contar os favores que ele fez para o ex-presidente Lula, referentes ao sítio e ao triplex. Coisa que agora, com a revelação dessas mensagens, fica absolutamente demonstrado o que ele estava pretendendo contar. Ou seja, aquela promessa lá de trás está concretizada com a revelação dessas mensagens. Exatamente. Favores de um empreiteiro a um presidente da República. Empreiteiro esse, que é bom lembrar, ele é presidente de uma das empreiteiras, uma das principais empreiteiras envolvidas no escândalo do Petrolão. Empreiteira que ganhou milhões de reais em obras superfaturadas na Petrobras. Muito bem, Júnior. Bom, e as revelações aí pouco abonadoras não param nessa reportagem, né, Júnior? Tem mais uma, e essa já diz mais respeito ao governo Dilma, que mostra, que flagra, né, o aparelhamento da máquina pública acontecendo, não é? É uma reportagem muito interessante também. A gente sabe que a maioria dos escândalos de corrupção no governo petista nos últimos 12, 13 anos
todos eles estão relacionados de alguma maneira ao fisiologismo e ao aparelhamento do Estado, né? E o que essa matéria mostra? Mostra que o governo era constantemente advertido pelos seus próprios técnicos do que estava para acontecer, porque eles estavam substituindo técnicos e colocando o que eles chamam de companheiros no lugar, companheiros do PT no lugar dos técnicos. E a gente conseguiu e-mails do ex-subchefe da Casa Civil, quando a então ministra Dilma comandava lá a pasta, ele advertindo a ministra Dilma de que essa situação estava ocorrendo. Esse personagem, Júnior, ele já foi, já embasou uma reportagem da edição passada da revista, certo? Exato. Foi a reportagem que mostrou que Lula e Guido Mantega se trancavam numa sala do Planalto, acertavam medidas provisórias, decretos, que depois não passavam pelo trâmite que seria normal. Ou seja, eles não eram enviados à Casa Civil para que se averiguassem quais eram os critérios técnicos, as consequências fiscais. Enfim, o trabalho típico da Casa Civil não era feito, certo? Exato. E esse depoimento dele foi considerado pelo Ministério Público como muito relevante para mostrar o grau de negligência que havia na aprovação dessas medidas provisórias importantíssimas lá no Palácio do Planalto. O procurador responsável, aí, o Ministério Público, já intimou o Luiz Alberto dos Santos, que é o funcionário em questão, para depor no inquérito que investiga exatamente a venda de medidas provisórias na chamada Operação Zelotes. Eu li a reportagem dessa semana, Júnior, e uma coisa que me chamou a atenção e que, salvo engano, não constava da reportagem anterior, é que esse Luiz Alberto dos Santos, ele é petista, certo? É petista e está lotado, inclusive, na liderança do governo hoje. Então, o que explica o fato dele ter vindo a público trazer essas revelações aí que mostram, no mínimo, né, a coisa pública sendo gerida com descaso, com descuido, e no caso das indicações, puro fisiologismo, né? Grebe, o que fica claro, você analisando as mensagens desse servidor público, as mensagens que ele encaminhava à então ministra Dilma e a outros técnicos do Palácio, é que ele era um servidor público, ele era concursado, né, muito cioso das suas funções, né? Apesar de ter identificações lá com o PT, com o partido do governo, ele fazia questão de ser rigoroso ali nos procedimentos que ele achava que eram corretos e que estavam sendo desrespeitados lá no Palácio do Planalto. Então ele fazia uma série de alertas constantes sobre o que ele achava que estava errado. Muito bem. Então ele era aquilo que o nome indica, um servidor público. Exatamente. Se comportava como um servidor público, né? Muito bem. Não como um funcionário do partido. Bem, Júnior, em todo o programa nós comentamos também uma das reportagens mais leves de Veja, porque afinal o mundo não é feito só de política, certo? Então eu vou apresentar a sucursal de Brasília, cheia de repórteres investigativos, uma coisa que vocês talvez não conheçam, o livro O Pequeno Príncipe. Conhece, Júnior? Já ouviu falar? Claro. E é muito bom saber, Grebe, que obras importantes como essa, né, estão sendo redescobertas, vamos chamar assim, pelas crianças, pelos nossos filhos, né? Hoje, com a internet, com essa gama imensa de informações, a leitura tem sido deixada meio em segundo plano. E é bom saber que hoje os meninos, principalmente, estão retomando esse gosto por ler bons livros. E O Pequeno Príncipe é um clássico, é um bom livro para criança. O livro que foi mais vendido no Brasil no ano passado, Júnior. É incrível, não é? Impressionante. E é um dos livros mais vendidos do século XX, traduzido em 250 línguas, como mostra a reportagem e tudo mais. Olha, muito obrigado por ter participado do última edição essa semana. Foi ótimo ter você aqui. Um abraço e muito obrigado a vocês que acompanharam esse papo. Boa leitura, até a próxima semana.